Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, dando sequência então nos nossos vídeos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre listas. As listas elas também são muito utilizadas dentro da linguagem de programação Python, principalmente quando você precisa armazenar vários dados do mesmo tipo ou vários dados de tipos diferentes em uma só variável. Então a lista, conceitualmente, ela é uma estrutura de dados, tá? E essa estrutura de dados ela é uma coleção de itens em uma ordem particular. Ou seja, à medida que você vai inserindo a lista, ela é considerada como sendo algo dinâmico e você pode, à medida que ela for sendo acrescentada de valores, ela vai aumentando a quantidade de índices. A lista, ela, além de ser uma coleção, né, e por ela ser uma coleção, os itens que são adicionados dentro dessa lista, elas são ordenadas e endereçadas com índices, né? Enfim, eles inicializam em zero, né, com o índice zero e vão até o último índice que vocês colocarem, tá? Então, a lista, ela permite armazenar um conjunto de informações, né, em um só lugar, independente de termos alguns itens ou milhões de itens. Então, a lista ela inicializa em zero, então o primeiro índice, o primeiro endereço, né, de um elemento armazenado numa lista, ele vai inicializar em zero e a partir daí eu posso ter milhões de dados armazenados dentro de uma determinada lista, tá? A lista, como ela possui vários elementos, é interessante deixar o nome dela no plural. Tá? É tão diferente da variável, como na variável a gente utiliza apenas, por exemplo, se eu quero colocar nome e ela armazena apenas um valor, né, eu adiciono o nome no singular. Né? Mas como a gente trabalha com listas, né, listas é interessante, como ela vai armazenar vários valores, uma boa prática é você adicionar o nome dela no plural. Então, se eu vou colocar vários nomes de pessoas, né, eu vou adicionar o nome da minha lista de nomes. Ou então, se eu vou colocar valores, então eu vou dar um nome para ela de valores. Tá? É interessante que vocês tenham essa ideia, tá? Até para que você diferencie o que é uma lista e o que é uma variável comum depois dentro do código. Listas são coleções ordenadas, né? Portanto, você pode acessar qualquer elemento informando a posição ou índice. Tá? Então, depois que eu tenho armazenado um determinado elemento, eu tenho várias formas de acessar esses dados. Tá? Então, uma das formas de acessar os dados é através do índice. Tá? É uma das formas mais rápidas. Se eu conhecer o índice que determinado elemento está, né, eu posso fazer a localização dele por índice. E dentro dessa etapa, a gente vai trabalhar praticamente todas as funcionalidades de uma lista. Para que a gente entenda um pouquinho melhor, eu fiz uma apresentação aqui, tá, que ela traz mais ou menos uma estrutura de uma lista. Tá? Para a gente fazer uma comparação, a gente pode verificar as características que tem. Então, a variável, a característica dela é isso aqui. Ó. Como eu falei para vocês, a característica de uma variável, a gente fazendo uma representação dela, uma variável ela é um espaço na memória que vai armazenar um determinado elemento. Quando eu preciso armazenar esse elemento, ele vai ficar lá, né, e à medida que eu for manipulando essa minha variável, esse valor ele pode sofrer alteração. Né? Lembrando que eu posso armazenar apenas um valor por variável, e essa variável ela precisa ter um tipo de dado específico para armazenar determinado valor. Tá? Então, por exemplo, se eu crio uma variável nome para armazenar strings, então eu já tenho que definir, né, o meu tipo de dado, né, basicamente tenho que definir o tipo de dado e o valor da variável. Tá? E aquele valor ele vai sendo alterado de acordo com o tipo de dado que eu for adicionando. Já a lista ela tem claro, né, quando eu preciso mostrar esse valor, né, eu chamo pelo nome da variável que eu atribuí. Então, a estrutura da lista ela é uma estrutura de dados, né, no formato de lista, e ela é dinâmica. Apesar de eu ter eu posso criar uma lista e adicionar apenas um elemento, né, mas a estrutura da lista ela segue mais ou menos isso aqui. Ó, tá? À medida que eu for adicionando elementos, ela vai adicionando espaços, né, esses elementos eles vão sendo armazenados em espaços de memória diferentes, e esse espaço de memória diferente, né, eles são buscados por índices. Né? Então, eu vou inicializar meu índice em zero. Né? Então, se eu quiser buscar o primeiro elemento da minha lista, eu não vou buscar pelo índice 1, eu vou buscar pelo índice 0. Então, o primeiro elemento da minha lista vai ser 0. Né? E daí por diante. Então, 0, 1, 2, 3,
4 e por aí vai. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a variável ela armazena um determinado elemento, né, e de acordo com o tipo de dado que eu quero que ela armazene. Já a lista, ela é dinâmica e ela vai armazenar vários elementos que eu quiser, tá? E não precisa ser elementos do mesmo tipo de dado. Então, dentro da mesma lista, eu posso colocar elementos do tipo inteiro, elementos de ponto flutuante, elementos de tipo string e por aí vai, né? Ela vai aceitar qualquer tipo, inclusive objetos. Então, a lista ela é dinâmica, né? E eu vou fazer um exemplo com vocês aqui para ficar melhor entendido, né? Como que a gente declara uma lista lá dentro do nosso PyCharm. Então, eu vou criar aqui mais um documento, né? Eu costumo de falar classe, por causa do Java, mas vou criar aqui mais um documento, então eu vou chamar ele de, vou colocar aqui trablist.python, porque é que a gente vai trabalhar com listas. Então aqui, eu aumentei um pouquinho o tamanho da letra, eu acho que ficou muito grande, mas vai dar para a gente trabalhar aqui. A ideia então, né, é que a gente trabalhe com lista. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é que a lista é interessante que quando eu for dar um nome de variável para uma lista, né, quando eu for dar um nome para uma lista, é interessante que eu utilize nomes no plural. Então, digamos assim, digamos que eu tenha lá uma variável chamada nome, tá? E essa variável chamada nome, ela vai receber apenas um nome. Digamos que ela vai receber o nome Maria, tá? Pronto. Essa minha variável recebeu o nome Maria, da outra linha. Se eu quiser imprimir esse nome aqui, eu vou simplesmente chamar pelo nome da minha variável. Aí chamei Maria aqui. Dá um Ctrl S. Tá? Salvei, ele vai chamar o nome Maria. Tá? Eu dei esse espaço aqui, mas porque ele fica marcando como se fosse um errinho aqui. Então ele sempre vai pedir um espaço em branco. Tá? Mas isso não vai interromper na hora do interpretador, não. Então, aqui, né, eu vou imprimir Alt Shift F10 para imprimir o primeiro e eu estou trabalhando com lista. Então, ele imprime Maria aqui. Tá? No caso da lista, eu posso adicionar vários nomes. Então, eu vou criar aqui vou chamar uma lista. Tá? Vou apagar esse aqui. Tá? E vou criar uma lista. Para criar uma lista, simplesmente eu vou utilizar, né, o nome da minha lista e abrir colchetes. Tá? E aqui dentro, o que eu for colocando aqui dentro, ele vai sendo gerado conforme uma lista. Tá? Então, como é que seria isso? Eu posso colocar aqui Maria, vírgula, José, João. Tá? Então, aqui praticamente eu tenho uma lista de nomes. Tá? Ele marca o errozinho aqui, mas eu vou dar o espaço. Salvei, está tudo certo. Tá? Então, aqui, ó, já declarei uma lista. Então, se eu for fazer a impressão dessa lista, né, eu quero ver todos os elementos dessa lista, então simplesmente eu vou chamar essa minha lista por nomes. Correto? Então, dou um Ctrl S, Shift F10, e aqui ele já vai mostrar a nossa lista. Tá? Então, diferentemente de uma variável, a lista ela armazena, né, uma coleção de valores. Tá? Notem que aqui eu estou armazenando uma coleção de valores do mesmo tipo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho, né, já mostrei os nomes aqui, eu tenho uma determinada lista. Tá? E agora eu vou fazer uma combinação aqui. Então, eu vou combinar umas strings aqui. Os nomes da minha lista. Tá? Dou espaço. E o sinalzinho de mais. Tá? Então, se eu colocar dessa forma aqui, tá, ele já está marcando aqui que vai dar um errinho lá, tá, por causa do tipo. Então,
Para que não tenha esse erro de tipo, eu já vou colocar aqui e fazer a conversão. Opa, não é aqui. Vou fazer a conversão, tá? Ó, já corrigi o erro lá, dá um Shift F10, tá? Ele já mudou aqui, ó. Os nomes da minha lista, os nomes da minha lista, tá? Então, são esses aqui, Maria, José e João, tá? Essa é uma forma de mostrar. Depois a gente vai ver uma forma mais elegante, que aqui ele está mostrando a lista toda, tá? Então, essa é uma das formas de mostrar todos os dados. Digamos que eu queira mostrar dados de forma separadas. Como eu falei para vocês no slide anterior, né, eles são localizados por índices. Tá? Então, se eu for fazer a localização deles por índices, eu simplesmente vou colocar, simplesmente eu vou fazer uma busca desses elementos apenas colocando o índice que eu quero que ele mostre. Tá? Nesse meu exemplo aqui, eu coloquei para ele mostrar todos os nomes. Tá? Mas se eu quiser mostrar apenas o primeiro nome, eu vou colocar aqui. Ó. Eu vou só copiar não, vou fazer mesmo. Tá? Vou colocar aqui. O primeiro nome. Primeiro nome da lista. Tá? Então, só para a gente ver aquele exemplo da nossa lista lá, o primeiro nome da lista, né? Nomes será o índice 0. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, Shift F10. Tá? Ele vai mostrar aqui, o primeiro nome da lista é Maria. Eu vou só dar um espaço aqui para separar, vou dar Shift F10 de novo. Tá? Aqui ele não deu aquele errinho aqui, eu não precisei fazer a conversão, porque no caso aqui ele está pegando apenas o valor da string. Né? Todos eles são string, então ele está pegando o valor que eu tenho aqui. Então ele não vai dar esse erro. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que para cada item que eu tenho, né, se eu quiser mostrar o segundo valor, eu vou chamar pelo índice 1. Tá? O índice 1. E se eu quiser chamar o terceiro valor, eu vou chamar pelo índice 2. Tá? E, por exemplo, eu vou colocar aqui segundo, nome da lista, e terceiro, nome da lista. Tá? Dá um Ctrl S aqui, vou Shift F10 e ele vai salvar. Tá? A mesma coisa, ó, vocês notem aqui que o primeiro nome da lista, né, é Maria, o segundo nome da lista é José, e o terceiro nome da lista é João. Tá? Por que o índice é assim? É porque ele vai ser deslocado vai ser contado a partir de 0. Tá? Então é por isso que ele vai ter sempre essa sequência. Tá? Então tenham em mente isso. Se eu quiser mostrar, por exemplo, eu quero que o nome apareça todo em minúsculo. Né? Eu quero que o nome apareça todo em maiúsculo. Né? Então, eu posso utilizar também disso para mostrar cada um dos elementos. Né? Então, por exemplo, o title, né? Que já é o formato que ele está aqui. Certo? Então, eu posso fazer isso também. Então, o que eu queria que vocês entendessem justamente como se cria uma lista, tá? Justamente como vocês vão criar uma lista, né, e como que eu consigo acessar esses elementos. Então, uma das formas de acessar é justamente através do índice. Tá? Então, eu espero que tenha ficado entendido. Muito obrigado e até a próxima.